Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Próxima Pauta, o podcast idealizado pelo PET Psicologia da UFAL. Atenção, esse podcast não é sobre garrafinhas recicláveis, nem sobre cuidados com animaizinhos. Meu nome é Cleane Lacerda, estou no 7º período de Psicologia e faço parte do PET Psicologia. Agora, no início do mês de outubro, na orla da capital alagoana, ocorreu um evento organizado pelas redes sociais entre jovens. E esse evento acabou repercutindo aqui no estado. Isso porque, dentro das redes sociais, viralizaram vários vídeos da ação policial coercitiva que foi acionada pelos moradores locais para a dispersão da multidão que se formou, né? E assim foi descrito dentro dos jornais. A repercussão desse evento trouxe à tona um outro debate, um debate que já tinha sido inaugurado em outros momentos, com algo que foi denominado como o fenômeno dos rolezinhos. Diante disso, consideramos que seria muito interessante trazer para esse momento uma discussão sobre esses eventos e como essa ação, coercitiva tende a se repetir quando esses jovens decidem se encontrar, se reunir e fazer esses eventos. Para isso, convidamos 2 pessoas que vão aqui conosco contribuir para esse debate, né, e trazer uma discussão maior sobre o tema. Me chamo Alisson Rocha, mas as pessoas me conhecem mais como Lalo Rocha. Eu sou estudante do curso de Psicologia da Universidade Federal de Alagoas. Na universidade eu faço parte do grupo de pesquisa Processos Culturais, Políticas e Modos de Subjetivação. E nesse grupo eu pesquiso sobre a relação entre produção de subjetividades e processos de urbanização. Eu sou membro da Associação de Negras e Negros da UFAL, a ANU. Atualmente eu componho o núcleo alagoano da Associação Brasileira de Psicologia Social, a ABRAPSO, e colaboro para a Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia, 15ª Região. Olá, meu nome é Carlisson, eu sou psicólogo, tenho um mestrado em Psicologia pela UFAL e nos últimos tempos, assim, acho que desde do mestrado, eu venho trabalhando com as questões relacionadas à segregação social e ao território, né? Pensando como é que o racismo e o discurso do medo, ele vem produzindo certos efeitos no nosso cotidiano. Meu trabalho está mais centrado nesse sentido, assim. Eu também participo do mesmo grupo de pesquisa com o Alisson, né? A gente trabalha juntos, assim, já tem um tempinho. E é um prazer estar aqui a convite de todos vocês. Assim. Para que a gente possa iniciar aqui e retomar alguns pontos que pretendemos fazer durante essa discussão, eu gostaria só de relembrar, né, quando começou o fenômeno rolezinho, para quem não acompanhou as notícias da época, foi um movimento que era encabeçado por jovens de periferia, né, das cidades, e ocorreu em várias cidades do Brasil, e ganhou mídia nacional, né, em janeiro ali, aproximadamente de 2014, porque essas ações que eram combinadas assim como a que aconteceu aqui na orla do estado, via rede social, e que concentravam um público, né, da periferia da cidade, em um local como o shopping center, como a orla, começou a sofrer ações coercitivas da polícia, inclusive proibições, né, de acessar espaços que até então seriam públicos, como os shopping centers, enfim, e a própria orla. Diante disso, né, a gente retomou como uma forma de trazer essa discussão, esse cenário, para se pensar no que ocorreu aqui na orla do estado. E aí, Carlisson, quando você traz, né, o seu interesse de pesquisa, você coloca muito aqui a questão do ambiente e como as questões de segregação, né, raciais entram nesse espaço. E a gente começa a discutir sobre isso, né, sobre esse espaço que até então era público, e a partir do momento em que a gente traz um determinado grupo de pessoas, esse espaço passa a ter algumas restrições.
né. Mais à frente, a gente pode até entrar em algumas questões com relação às restrições que a gente tem nesse momento, que é um momento pandêmico, mas eu acredito que para a gente iniciar a discussão, a gente poderia começar a falar dessas diferenças de acesso aos espaços e ambientes. E se você poderia falar um pouco mais sobre isso? Então, assim, é interessante pensar, eu acho que tanto os eventos recentes aqui na Orla de Maceió, como os rolezinhos que aconteceram há uns anos atrás, né, esse fenômeno, é interessante pensar assim, um pouquinho a questão do território, né? Porque normalmente a gente pensa o território como um mero recorte geográfico, assim. Só que o território, ele é muito mais que isso, assim. O território ele precisa estar situado dentro de um certo contexto histórico, de um contexto político, de um contexto cultural. E mais importante ainda é pensar o território em como ele está relacionado às questões do poder, assim. Apesar do rolezinho, do fenômeno do rolezinho que ocorreu alguns anos atrás, ele estava marcado por uma ocupação de um território que, digamos que é um território privado, né? Porque é um território dos shoppings, assim, e no caso de Maceió, a orla é, em teoria, um espaço público, né? A gente precisa entender esse território da maneira como ele está relacionado com as questões de poder, assim, tanto do ponto de vista reprodutivo, assim, porque o território ele reproduz certas estruturas, assim, sejam estruturas como racismo, como machismo, enfim, estruturas econômicas, assim. Ele tanto reproduz essas estruturas, mas ele também produz certas relações de poder, assim. Então, acho que como pressuposto, assim, que eu usei, tanto no meu trabalho de dissertação de mestrado, que foi mais especificamente com a questão da orla de Maceió, e entrando em detalhes a questão da rua fechada, né, que é aquele espaço que todo domingo, assim, tem a rua, tem o tráfego de carros, ele é interrompido, né, e a rua, que antes era um espaço de circulação de carros, vira um espaço de circulação de pessoas, assim. E aí, eu só passei a me interessar, por exemplo, por esse espaço da cidade lá quando, em dezembro, acho que final de 2016, aconteceu um protesto que ficou conhecido como o rolezinho contra o apartheid, né? Esse protesto, ele veio, assim, como uma resposta a uma série de ações policiais muito truculentas, assim, que vinham acontecendo desde 2015, com principalmente a população jovem, negra e dos bairros periféricos que tentavam fazer uso daquele espaço privilegiado ali da orla, assim. Então, quando eu vi uma matéria, assim, a orla de Maceió nunca foi um espaço que eu frequentei muito, assim. Na época eu morava longe, eu morava num bairro longe, assim. Mas aí e aí por morar distante, enfim, não ser o meu habitat, assim, eu não... A orla nunca foi uma questão para mim, nunca foi uma questão de pesquisa, nunca foi uma questão, assim, de... Enfim, eu ia pra praia de vez em quando, assim. E aí, quando eu vi a notícia desse protesto circulando, e quando eu vi que esse protesto foi em resposta das ações policiais, eu fui procurar o que era que estava acontecendo, né? E nesse percurso de entender um pouquinho do que estava acontecendo na cidade, eu vi uma fotografia que foi muito chocante assim para mim, que foi uma fotografia de uma dessas abordagens policiais, onde eles enfileiraram assim cerca de 150 jovens lá na orla, assim, em posição de baculejo, né, para fazer revistas, os policiais fizeram. Aí você vê 150 jovens em posição de baculejo, com mão na cabeça, e você lê a justificativa desse baculejo gigantesco, e a polícia fala que 150 pessoas foram revistadas e levadas para a delegacia porque não estavam portando um documento de identificação, um RG. Aí você olha para aquela fotografia e você vê um perfil.
é o perfil da pessoa jovem, negra, enfim, meio que o estereótipo do jovem dos bairros periféricos daqui. E aquilo me despertou muito interesse, assim, e a partir daí foi que eu fui pensar um pouquinho as questões da cidade. Como eu tinha acabado de entrar no mestrado, eu olhei para aquilo ali e reformulei completamente meu objeto de pesquisa. Eu estava interessado em pesquisar outras coisas, eu estava interessado a pesquisar políticas de criminalização do aborto ali. Mas quando eu vi essa imagem, assim, putz, tem alguma coisa acontecendo aí, e eu queria entender um pouco mais, assim. E acho que a partir daí foi que começou meu interesse por essas questões da segregação nesses espaços, assim. Pronto, e aí foi quando começou meu interesse, e aí a gente pode ir conversando um pouquinho mais, assim, sobre as experiências. Eu sei que o Alisson também tem um trabalho muito legal, também pensando nos territórios, assim, então acho que a gente pode ir conversando ao longo do programa. Boa, Carlson. Como o Carlson falou, né, eu tô mais preocupado em relação à pesquisa em estudar sobre territórios, né? É uma pesquisa mais conceitual, mas também não deixa de discutir questões que surgem a partir desses conceitos, né? Uma aplicação desses conceitos na nossa realidade, vamos pensar assim. E aí, esse estudo me ajuda muito a pensar, e eu acho que falar sobre isso contribui para a discussão proposta aqui no podcast, que é a seguinte: pensar o território como uma construção social, e aí pensar a cidade como parte desse território também como algo produzido, né? E aí, segundo os meus estudos, assim, eu parto de uma perspectiva que fala sobre a construção da cidade moderna como um projeto que já prevê determinadas relações de segregação. Porque a partir dessas relações de segregação, determinados aspectos desse projeto de cidade moderna poderiam ser garantidos, né? Que são o fluxo de pessoas, né? A cidade ela foi construída pensando que o fluxo de pessoas deveria ser permitido e que ele funcionasse de forma perfeita, né? Sem interrupções e sem maiores problemas. E aí a gente já vem com uma questão, né? Quem é que pode circular por esses espaços da cidade, né? Tem um trabalho muito interessante da Teresa Caldeira, que ela vai falar justamente sobre essa questão de quem pode circular ou não na cidade, né? E ela fala que essa circulação, essa regulação da circulação pela cidade já acontecia desde que a cidade moderna foi instituída, né? Então, quem poderia circular pela cidade? Majoritariamente homens, brancos, ricos. Então, um grupo bem privilegiado e bem demarcado, né? As mulheres não poderiam circular livremente pela cidade, muito menos os homens negros, porque até hoje eles são vistos como potenciais perigosos. Então tinha essa demarcação, né, de que alguns grupos poderiam circular livremente pela cidade, enquanto outros não. Esses outros eram mulheres, pobres, negros, e dentro desse grupo também existiam os jovens. Por que os jovens, né? Nesse contexto da cidade moderna, a polícia ela tinha uma função muito voltada para o controle desses grupos, né? Que eram vistos como grupos que praticavam a vadiagem, né? Que não estavam na rua para trabalho, para algo determinado, para trabalho ou alguma função mais aceita, né? Dentro daquele contexto da cidade moderna. Então, se grupos estavam ali somente para se divertir, para circular pela cidade, como os jovens gostam de fazer, esse grupo era visto como um grupo que estava praticando vadiagem, que, portanto, não
deveriam estar ali. Então a polícia tinha o papel de tirar esse grupo da rua. E a partir daí a gente vê já a criação de determinadas estratégias e práticas de segregação, de controle e de regulação dos sujeitos na cidade, né? E se a gente já parte para o nosso contexto atual, podemos ver elementos que já existiam, né, desde o início, desde o surgimento dessa cidade moderna, dessa cidade que a gente conhece hoje em dia, mas o fenômeno dos rolezinhos, que é tema aqui do podcast, traz elementos novos para a gente pensar essa questão da segregação e da circulação na cidade, quem é que pode ou não circular, né? Falando sobre os elementos que são comuns, né, a esse pensamento da cidade moderna, do surgimento da cidade moderna, a gente pode pensar que os jovens que praticam esses rolezinhos são jovens negros, pobres e moradores de periferia. Então tem uma demarcação, né, como o Carlson falou, muito bem definida desse grupo. E quem pratica o rolezinho quer e faz esse movimento entre bairros, entre espaços da cidade, justamente para usar determinados equipamentos culturais, determinados espaços da cidade que são de interesse desse grupo, mas que para o projeto de cidade que a gente conhece, eles não estão inseridos, né? Como o Carlson falou, o espaço da orla ele é público e, em teoria, deveria e poderia ser utilizado por esse grupo de jovens que fazem os rolezinhos. Mas esse grupo é visto nesse contexto da cidade como um invasor, como perigoso, como alguém que pode colocar em risco moradores daquela área. Então a polícia é acionada, vários equipamentos, né, várias estratégias são construídas para impedir a entrada e a circulação desses grupos na cidade. Justamente porque eles são vistos como invasores e baderneiros, tudo mais. Então, retomando a tua fala, Alisson, uma coisa que me chama muita atenção quando a gente vai pensar em estratégias, né? E eu acho que eu até demarquei na minha fala inicial que a forma como o evento foi descrito pelos noticiários, pela linguagem, foi como multidão, né? E eu não consigo pensar ou desarticular essa linguagem que é utilizada para descrever esses eventos como também uma estratégia de se reportar a essas situações. Por que eu digo isso? Porque existe uma diferença de quando, na orla aqui, né, da capital, voltaram as atividades como barzinho, etc., e essas atividades foram descritas como aglomeração, para uma atividade, né, que tem características bem similares e passa a ser descrita enquanto multidão. Né? Esse marcador dessa estratégia de linguagem, na hora de se reportar ao que acontece, também me parece muito pertinente para a gente pensar como se constroem esses discursos que vão demarcando, né, na linha do quase invisível, o que é possível e o que é praticável em alguns espaços e o que não é. E quem pode praticar. Porque se dentro de um barzinho, como aqui eu não quero citar nomes, né, de bares locais, mas aqui a gente pode inserir, né, dentro do repertório de vocês, o bar que você conhece, se dentro desse bar estar sem máscara, em pé, bebendo e em aglomeração, é só uma aglomeração na parte baixa da cidade, e eu vou lá com o meu grupo de reportagem, faço, dizendo uma aglomeração ocorreu, e se uma atividade similar ocorre, mas ocorre fora desse espaço, que seria um espaço, né, que representa uma demarcação de poder, né, e esses sujeitos são outros, e eles têm cor, e eles não moram naquele bairro, aí não é uma aglomeração, aí é uma multidão, e eu preciso acionar a polícia. Né? Então, eu acho que essas estratégias, elas vão para além, né? E a gente pensar na nossa linguagem, como a gente reporta isso, é muito importante.
Porque às vezes a gente está reportando de uma forma que alimenta, né, essas divisões dentro desses espaços. E aí, quando você falou das estratégias, eu só pensei nisso, porque para mim é uma estratégia muito clara quando a gente vai fazendo uso e filtrando as palavras que usamos, sabe? Eu acho que o Lau aponta muito bem que essas práticas de segregação, elas são históricas, assim, elas não são de agora. Tem autores, por exemplo, como o Mbembe, que vai denotar que, por exemplo, a raça ela é uma estrutura que serve para segregar as cidades desde o colonialismo, assim. Então, se a gente para pensar um pouquinho, esse contexto pandêmico, né, ele dá visibilidade justamente a isso, assim, porque se a gente pega essa diferença, assim, que a Cleane aponta, né, porque, assim, as populações negras e periféricas, elas sofrem com a circulação, aliás, tem a sua circulação barrada em diversos espaços há muito tempo. E quando a gente vê, principalmente nas redes sociais, assim, quando começou o período de quarentena, onde estava tudo fechado, onde orla, não, enfim, você não podia ir para a praia, assim, e aí você vinha diversos vídeos com pessoas majoritariamente brancas de classe média alta, dando chiliques, assim mesmo, por não poderem circular nesses espaços, assim, a gente consegue ver como essas relações, geograficamente falando, se você a rua, ela é meio que igual para todo mundo geograficamente, né? 1 quilômetro tem 1 quilômetro, assim. Mas se a gente começa a pensar as questões de raça, classe e gênero, a rua que a gente anda é muito diferente, assim. Eu, como homem hétero, andar na rua, na orla à noite, ou em um lugar meio enfim, mais pouco movimentado, o medo que eu tenho é o medo, sei lá, de ser assaltado, por exemplo. Mas se você é, sei lá, mulher e você está circulando no mesmo espaço que eu, seu medo é completamente outro. Você nem chega a muitas vezes percorrer certos territórios, assim. E isso acontece muito com a população negra, assim. Tem territórios que são fechados para eles. A rua fechada, ela é fechada, literalmente fechada para algumas populações, por exemplo. O jovem das periferias que tenta fazer uso desse espaço, ele é barrado. Então, assim, essa interdição, historicamente, ela já acontece desde muito tempo. Ela é uma novidade agora para a pessoa branca classe média em contexto pandêmico, assim. Então, acho que esses exemplos, assim, eles já começam a demarcar para a gente quem é que pode circular, isso que o Alisson estava falando, né? Quem é que pode circular, quem é que não pode circular. Porque determinados tipos de vida, assim, foram criminalizados historicamente. Assim. Você tem toda acho que retomando um pouco a fala do Alisson, assim, por exemplo, se você era o vagabundo, né? Assim, você não estava eu percebia muito isso quando eu estava na rua fechada no meu processo de pesquisa, por exemplo. Era muito comum os olhares das pessoas brancas, assim, quando viam uma certa aglomeração, né? O termo não era muito popular na época, assim, você via um grupo de jovens, assim, negros, assim, e aí você via nos olhares das pessoas brancas uma espécie de asco, assim, e de medo, sabe? E aí me parecia que a única pessoa negra que poderia estar naquele espaço era a pessoa que estava lá trabalhando, porque ela era um corpo docilizado para a pessoa branca, né? Ele estava lá servindo, assim. E eu acho que isso foi exacerbado cada vez mais, assim, nesse contexto de pandemia, né? Porque as regras do lockdown, da quarentena, elas foram mudando de acordo com as mudanças das populações atingidas pela Covid, né? Quando a Covid ela atingia majoritariamente bairros como, sei lá, Ponta Verde, Pajuçara, enfim, estava tudo fechado. Aí quando ela começa a atingir bairros de periferia e que ela começa a ser muito mais
mortal assim para a população negra pela dificuldade de ter acesso a cuidados de saúde, você começa a ter uma flexibilização assim. Então é muito paradoxal assim esse processo de circulação na rua. E aí eu acho que isso é um ponto muito importante, tanto na fala do Alisson como da Cleane, assim. E sim, é uma estratégia muito efetiva, assim, muito cirúrgica, né? Porque ela constrói um mito, né? Que, assim, uma ficção. Uma bem fala que a raça ela não existe biologicamente, fisicamente, assim, mas ela constrói uma ficção em torno de um corpo, assim. E especificamente aqui no Brasil, né, é o corpo negro, né, o mito do corpo negro, que é esse jovem que se aglomera na praia e ele é violento, ele não está preocupado com o vírus e não sei o quê. Só que aí a blogueirinha que ela tá no bar, ela tá, enfim, né, nos lugares privilegiados, ela é vista como uma pessoa ok, né, uma pessoa de boas, civilizada. Então, assim, o marcador de raça é muito importante para a gente pensar a circulação nesses espaços, assim. E isso é desde muito, muito tempo, assim. E era isso. Eu não queria perder o filme depois da fala da Cleana, assim, acho que não ia esquecer. Eu vou continuar só para emendar, viu, assim. Por favor. Que da mesma forma que a gente está percebendo o surgimento dessa ocupação do território da cidade durante a pandemia, nós precisamos considerar, por exemplo, como foi que os rolezinhos surgiram, né? Como a Cleana contou no começo do episódio do podcast. Que o movimento, né, ele é datado. O surgimento do rolezinho ele é datado. Mas a gente precisa considerar o que estava rolando, né, naquela época, quais foram os acontecimentos sociais históricos que contribuíram para o surgimento do rolezinho. Porque eu acredito que não foi uma coisa assim do nada, né? Tem uma questão de, como o Foucault fala, né, de condições de possibilidade para que aquilo ocorresse. E aí tem algo que aconteceu antes do surgimento do rolezinho que com certeza contribuiu muito, assim, que foi o movimento de junho de 2013. Os protestos, né, do movimento Passe Livre e tudo mais, que tinham outras pautas, assim, mas que não eram distintas se a gente for parar para pensar, né? Porque até mesmo o nome do movimento, né, Movimento Passe Livre, a gente quer se movimentar, quer ocupar a cidade livremente. Algumas pautas relacionadas à questão do preço da passagem, mas que, como eu falei, né, se a gente for parar para pensar, se a gente for parar para pensar nessas questões das pautas, elas são comuns aos movimentos, né, de ocupação do território, de poder se movimentar livremente pelos espaços. Então acredito que perceber o movimento do rolezinho como um movimento que também carrega em si essas condições de possibilidade, né, para que ele ocorresse, é importante para a gente perceber o que é que está em torno disso, assim, né? Quais são as questões que nos preocupam. Eu acho que essa é a questão para mim, pelo menos. Eu acho importante, Lalo, quando você traz para a gente pensar, né, no que é que está acontecendo, no que é que estava acontecendo naquele momento, no Brasil, na conjuntura política, para a gente pensar o motivo do rolezinho ter ganhado, né, ter ganhado a mídia. E até nas matérias que vão falar sobre o rolezinho, não é que o rolezinho ele passou a existir naquela data, né? Ele começa a ser nomeado enquanto fenômeno, ele começa a chamar a atenção, ele começa a ganhar alguma proporção. E aí eu acho que a gente pode pensar também no paralelo do momento atual, né? Porque esses encontros de jovens, né, dentro desses espaços,
volta a ser uma questão que ganha mídia, ganha repercussão, uma questão que precisa ser, de alguma forma, né, coibida por conta desse atual cenário, né? Então, se a gente for pensar nesses espaços, e se a gente for pensar no que está se construindo politicamente, né, a gente vai ver um discurso atual que vai, primeiramente, existe realmente uma demanda de que aglomerações não sejam realizadas, mas esse espaço ele acaba permitindo algumas coisas, outras não. E quando o Carlisson traz que os negros e negras na posição de trabalhadores, eles podem não parar, né? E ele falando um pouco da rua fechada, mas a gente pode pensar também nesse contexto pandêmico que os negros e negras podem não parar, podem continuar se aglomerando dentro dos ônibus, né? Podem continuar com a sua rotina, mas ocupar esses espaços que antes ocupavam, e eu acredito que aqui a gente pode pensar que esses encontros planejados pelas redes sociais não se inauguram agora, né, durante a pandemia. Eles provavelmente ocorriam, né, durante o ano passado, enfim, eles provavelmente ocorriam, mas eles passam a ser movimento que pode ser coibido e que ganha repercussão porque a gente tem um momento em que, de alguma forma, o discurso possibilita que uma prática coercitiva seja feita em cima desses jovens, né? Mas, ao mesmo tempo, é o mesmo discurso que legitima que esses jovens e esses homens e mulheres negros e negras precisam trabalhar para que a cidade não pare, precisam se aglomerar nos ônibus para que a cidade não pare, né? Então, tem essa disputa, né? E é um discurso que não se sustenta, porque ele tem as suas fragilidades diante disso. E me parece assim que acho que tanto essas questões relacionadas ao rolezinho e no caso das ocupações da praia, tem uma coisa muito interessante que eu acho que vale a pena trazer, é que tanto lá na época quando os jovens estavam tentando, enfim, estavam ocupando os shoppings principalmente, né? E no caso daqui de Maceió, a Orla, é interessante pensar em como o discurso de segurança ele é utilizado como uma estratégia muito eficiente de você promover o racismo, né? Porque no caso do shopping se dizia que as pessoas, os jovens estavam lá, eles iam assaltar as lojas, que iam roubar todo mundo, que iam fazer baderna. E aí você promovia um puta discurso do medo, assim, que aí as pessoas compraram aquele discurso, assim, porque ele foi tão promovido mediaticamente que esse discurso ele constrói uma figura que a gente tem muito medo, né? Imagine, sei lá, a pessoa que está na sua casa está vendo na TV o tempo inteiro que olha só como esses jovens estão indo no shopping acabar com a diversão das famílias e promover badernas e tudo, assim. E esse discurso é um discurso que também se repete muito aqui em Maceió em relação à orla, né? Porque, assim, eu acho muito interessante quando o Foucault ele fala que, em defesa da sociedade, o Estado ele pode fazer qualquer coisa, né? E é paradoxal, assim, porque a gente vê que esses discursos que, quanto mais se defende a vida, a segurança, a não sei o que, são os discursos que mais promovem violência. Assim, aqui na Orla, assim, por causa do meu trabalho, eu percebi algumas especificidades, assim, em relação à forma que o racismo vem operando, assim, porque, por exemplo, acho que a Cleone fala dessa época dos surgimentos aqui dos rolezinhos na Orla. Eu consegui. Eu trabalhei também com materiais jornalísticos
que foram publicados com esses discursos, assim, né? Desse jovem perigoso e tal. E aí é interessante pensar que como esse discurso ele começa a ganhar muita força próximo da alta temporada aqui em Maceió. E aí isso é perigoso, né? Porque assim, quando o verão vem chegando e a temporada de turistas tá para começar, você começa a produzir esse discurso criminalizante para você justificar ações policiais cada vez mais truculentas, porque você quer higienizar determinados espaços da cidade para que eles fiquem bonitos para o turista, para aparecer na TV, para virar um cartão postal, assim. E eu acho que isso daí também passou muito pelas questões do shopping também, porque no fundo também tem muito a ver com questões de consumo, né? No caso do rolezinho dos shoppings, era um consumo, pensando num consumo material, de compras, de comida, de bebida. No caso dos espaços públicos, é o consumo da cidade em si, assim. E aí você para pensar que nem os jovens que tentavam fazer uso, consumir nos shoppings poderiam, assim, porque muitas vezes eram barrados, e nem os jovens que tentam consumir a cidade, eles não podem, assim, é vedado a eles, assim. A cidade, ela vira uma mercadoria de luxo, né? E aí, se você não pode comprar, digamos assim, o seu espaço, né, na cidade, você já era, assim, o que sobra para você é um puta aparato de segurança pública que funciona sob a justificativa da proteção dos cidadãos e que vai massacrar e violentar e higienizar os espaços cada vez mais, assim, dentro desse discurso louco, assim, que é muito mediatizado, né? Carlson lembrou sobre essa questão do consumo, né, e tal, que isso está atrelado ao movimento do rolezinho. E eu acho que isso é uma das coisas que surge de novo, assim, né, nesses movimentos dos rolês. E que é muito importante a gente discutir porque isso fala sobre outras criminalizações, né, que estão atreladas ao movimento do rolezinho. Por quê? No caso do acontecimento da orla do Luau, né, do evento que aconteceu na orla de Maceió, isso está muito ligado ao consumo cultural do funk, mais recentemente do brega funk, e de outros consumos culturais, mas eu acho que esses dois são os mais marcantes nesse caso. E se a gente for parar para pensar, esses movimentos também são criminalizados, né, historicamente. O funk, mais recentemente o brega funk, né? Existe aí uma série de tentativas de criminalizar esses movimentos culturais e esse consumo, né? Porque é importante falar de consumo porque quem consome esses produtos é visto também como um criminoso, né? Não é só o movimento que é criminalizado, mas também quem consome. E aí eu acho importante a gente mencionar e tratar dessa questão, né, da multiplicidade de segregações e de criminalizações que ocorrem dentro desse movimento do rolezinho. E Carlson também mencionou o Mambembe, e eu acho que ele tem uma obra, eu acho que também já fica como indicação aqui para as pessoas que estão ouvindo o podcast, que é o livro dele. Eu acho que Carlson mencionou algo desse livro que eu vou indicar agora, que é o Políticas da Inimizade. É nele que tem aquele capítulo muito famoso que fala sobre a necropolítica. E dentro desse capítulo sobre necropolítica tem um trecho, uma parte que fala exclusivamente sobre essa questão da territorialidade, né, da ocupação no colonialismo tardio, melhor dizendo. E aí o Mambembe vai falar que a ocupação colonial, né, nos territórios, ela é uma divisão do espaço, né? Ela atua como uma segregação. E tem várias características que
caracterizam, que definem, melhor dizendo, essa ocupação colonial do território. E uma delas é a exclusividade recíproca, né? O que eles chamam de exclusividade recíproca. Que vai dizer o quê? Que determinados territórios eles devem ser ocupados por determinadas pessoas. Que outras pessoas que fazem parte de outros grupos sociais, e aí a gente pode citar as pessoas negras, os jovens, as pessoas pobres, moradores da periferia, elas não podem ocupar esse espaço, né? Elas têm que necessariamente ocupar os espaços que é destinado, os espaços que são destinados a essas pessoas. E tem um trecho desse capítulo, dessa parte, que fala sobre a territorialidade, né, e a ocupação colonial, que o Mabembe vai falar que a cidade negra, né, essa cidade que é ocupada por pessoas negras, é um lugar de má fama, povoado por homens também de má fama. Então, retirar essas pessoas negras do lugar que é ocupado majoritariamente e hegemonicamente por pessoas brancas é uma tentativa de limpar, né? De fazer uma limpeza nesse espaço e dizer que aquele espaço não é ocupado por pessoas que historicamente foram criminalizadas. É dizer, olha, aqui o discurso é esse, né? Quando a gente lê os comentários nas matérias jornalísticas e tal, é de que no espaço da orla existem pessoas de bem, né? Esse discurso político aí das pessoas de bem. Então dizer que essas pessoas negras não podem ocupar esse espaço que é ocupado majoritariamente por pessoas brancas é uma tentativa de fazer uma limpeza social, né? Dizer que ali aquele espaço é ocupado por pessoas de bem, enquanto essas pessoas que são vistas pela lente do racismo historicamente são criminalizadas e segregadas, não deveriam ocupar esse espaço porque são vistas como má fama, né, como o Mambembe falou. Durante sua fala, né, a de vocês dois agora, a gente percebe de fato, e acho que a gente consegue aqui construir uma das propostas desse tema aqui do podcast, de trazer, né, essas repetições, o que o fenômeno do rolezinho tem a ver, né, com o que ocorreu aqui na Orla de Maceió, e trazer, né, uma discussão que vai para além, né, dessa discussão mais rasteira sobre o momento, ou para além de julgar com relação ao momento pandêmico ou não, mas de se analisar, né, os discursos que foram produzidos em cima disso, de se analisar por que algumas coisas se repetem, independente de pandemia, né, se a gente for pensar nos rolezinhos. Então, acredito que a tua fala, ela consegue, né, trazer uma amarração muito interessante para tudo que a gente se propôs aqui. Eu gostaria imensamente de agradecer tanto ao Carlson quanto a você, Lalo, por estarem aqui, por construírem isso conosco. E antes de a gente finalizar, se despedir, gostaria de saber se vocês possuem alguma indicação, alguma coisa, filme, livro, série, para deixar para o nosso público e também, né, considerando que essa discussão é muito mais uma provocação do que uma finalização da discussão, deixar esse material para quem quiser se aprofundar mais. Eu queria agradecer o convite, né? Acho que esses espaços assim são muito legais, assim, acho que tanto para quem está aqui como eu como convidado, acho que também para quem está, sei lá, ouvindo, assim, porque acho que se a gente parte do pressuposto assim que nada está dado, assim, nada tem uma essência imutável, assim, acho que esses espaços são o que conseguem promover pelo menos um mínimo de mudança, né? Aqui no caso especificamente nas questões dos estudantes de psicologia, assim, que têm começado a
a produzir e entender e enfim, a estudar mais sobre as questões de território, racismo, assim. Eu acho que também vem de espaços como esse, né, que a gente consegue falar e discutir de forma bem tranquila temas que são tão pesados e tão complexos, né? Então, acho que parabenizar esse trabalho aqui desse programa, né? Acho que isso queria deixar afirmar isso aqui, acho de forma mais enfática, né? Sobre indicações, eu tinha pensado assim em duas, assim. Acho que uma mais acadêmica, que é um livro que eu gosto muito, assim, que é o livro da Cecília Coimbra, Operação Rio, o mito das classes perigosas. Assim, acho que esse livro é muito interessante para a gente pensar como é que a questão da circulação no território, mais especificamente no território brasileiro, assim, foi construído ao longo dos anos, assim, de muito tempo, né? No caso, ela fala das questões do Rio de Janeiro, da orla do Rio de Janeiro também, mas acho que é um livro que me ajudou muito a pensar as questões aqui de Maceió, assim. E outra sugestão assim que eu tenho que foge das questões acadêmicas é uma série chamada Lovecraft Country. Assim, acho que em todo lugar que eu vou eu tento falar e espalhar a palavra dessa série, assim, porque apesar de ela ser uma série de ficção e se passar num contexto dos Estados Unidos da década de 50, assim, eu acho que ela é muito, muito interessante para a gente pensar as continuidades e as rupturas dessa estrutura racista que opera nos territórios, assim. Ela tem 10 episódios, eu acho. Ela é pesada, assim, acho que tanto do ponto de vista afetivo e do ponto de vista gráfico, assim, que ela é bem violenta. Mas é uma série que acho que coloca pra gente pensar muita coisa do nosso cotidiano, assim. Essas são as minhas sugestões. Então, gente, eu também gostaria de agradecer o convite para participar aqui do podcast. Reiterar a importância, né, da gente discutir essas questões que emergem no contexto urbano, né, nas cidades, especificamente aqui no nosso contexto local, né, várias coisas acontecendo durante a pandemia e a gente precisa discutir, né, como o Cleane falou, de uma forma mais aprofundada e tentar dar visibilidade a questões que são importantes no debate, né. E aí eu agradeço o espaço, espero ter contribuído para a discussão e eu também gostaria de dar algumas indicações. Uma delas eu já falei, né, durante a minha fala final, que é o livro do Achille Mbembe, Políticas da Inimizade. Tem sido o meu livro de cabeceira por um tempo. É um livro onde ele vai falar sobre essa questão do colonialismo e de como ele cria inimigos, né? Dentro desse contexto contemporâneo também. Eu acho que é um livro que nos ajuda a pensar questões mais recentes na nossa história. E outra indicação é de uma música do grupo Racionais MCs. A música é Fim de Semana no Parque. E eu gostaria de reiterar também a indicação de Carlson sobre a série Lovecraft Country. Meu Deus, a série é perfeita. Assistam, quem tiver aí ouvindo o podcast até o final. Muito boa, muito boa. Então é isso. Com essas indicações, finalizamos aqui o nosso episódio de hoje. Agradecemos a audiência que ficou conosco até aqui. Agradeço novamente, reitero meus agradecimentos a vocês que construíram essa discussão conosco, né? Agradeço também a equipe que proporcionou tudo isso. E até a próxima pauta.